Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Titonelli, eu sou um dos tutores aqui do grupo de tutoria em anatomia da Medicina Unirio e hoje a gente vai estar conversando sobre conceitos iniciais em anatomia. É um tema básico, mas que vai ser de fundamental importância para a gente seguir de uma maneira legal aí nos conteúdos de anatomia. Bom, nessa aula eu vou falar das regiões do corpo, da posição anatômica e de termos de relação e comparação. Sobre as regiões do corpo. São basicamente 7, né? Aqui no número 1, a cabeça, seguida do pescoço, da região torácica, do abdômen, da pelve e dos membros superiores e inferiores. Posição anatômica. O que é a posição anatômica? A posição anatômica ela é uma posição padronizada em âmbito mundial, né? Conforme a qual a gente vai fazer as descrições anatômicas. E por que é importante a gente estabelecer uma posição anatômica, né? A posição anatômica é quando a gente pensa em fazer um relatório. A gente quer que aquele relatório ele seja entendido de maneira universal, de forma que qualquer pessoa que pegue aquele relatório em que eu estou descrevendo alguma região, alguma estrutura anatômica, ele seja entendido por todos. E por isso a gente estabelece um padrão para evitar divergências no entendimento. E como é definida essa posição anatômica? Ela vai ser definida em alguns pilares. Primeiro, o corpo vai estar de pé, ou seja, em posição ortostática, ereta. A cabeça, o olhar e os dedos vão estar voltados para frente, ou seja, anteriormente. Os membros superiores vão estar estendidos ao lado do corpo e as palmas da mão também voltadas anteriormente. Os membros inferiores, por sua vez, vão estar próximos e com os pés paralelos. Termos de relação. Bom, os termos de relação vão ser adjetivos que a gente vai usar para estabelecer comparações e relações entre estruturas anatômicas. Aqui nessa imagem a gente vê vários termos de relação e a gente vai falar mais a fundo de cada um deles agora em diante. Superior e inferior. Superior remete à proximidade com a parte mais alta do corpo humano, que seria o vértice da cabeça. E inferior em relação à parte mais baixa, ou seja, a planta dos pés. Cranial e caudal, por sua vez, são termos de direção, em que cranial vai ser uma direção em relação ao crânio e caudal em direção à cauda ou aos pés. Cauda aqui a gente entende como o osso cóccix, beleza? Vamos pegar um exemplo aqui. A gente pode falar que o coração ele é superior em relação ao estômago. E, da mesma forma, o estômago é inferior em relação ao coração. Se a gente pegar agora na face, os olhos, a gente pode falar que eles são superiores em relação à boca. E a boca, por sua vez, é inferior em relação aos olhos. A gente pode falar também que o nariz está numa posição média em relação aos olhos, que são superiores, e a boca, que é inferior. Posterior e anterior. Bom, posterior ou dorsal vai fazer referência à parte de trás do nosso corpo, quando a gente considera a posição anatômica. E anterior à parte da frente. Pegando aqui, por exemplo, o esqueleto do pé. A gente vai ter esses 3 ossinhos que eu marquei aqui, o calcâneo, os metatarsais, né, que na verdade são 5 ossos, e as falanges. A gente pode falar aqui, na posição anatômica, o calcâneo é posterior em relação às falanges, que são anteriores, e os metatarsais, em relação a esses dois, são médios. Beleza? Pegando aqui também, uma observação importante que a gente tem que fazer. Quando a gente se refere a estruturas do encéfalo, é normal a gente achar o termo rostral como um sinônimo para anterior. Por exemplo, se a gente tivesse um encéfalo aqui, a gente teria nessa região o lobo frontal, e esse lobo frontal a gente poderia falar que ele é rostral, ou seja, anterior, em relação ao cerebelo, que estaria mais ou menos por aqui. Algumas observações importantes aqui também. Se a gente pega os pés, nós temos aqui a face dorsal, que é superior.
No slide anterior, a gente viu que dorsal fazia referência posterior. Só que dorsal em anatomia pode ser aplicado em outro sentido também, porque dorsal pode se referir a algo que está proeminente anteriormente, como é o caso aqui do chamado peito do pé, né? A parte de baixo do pé seria a face plantar. Pegando as mãos, a gente teria a face palmar e a face dorsal. A face dorsal da mão, sim, ficaria voltada posteriormente, considerando a posição anatômica. Quando a gente pega um nariz, por exemplo, aqui, a gente teria o dorso nasal, que é muito visto em cirurgias plásticas, né, em que há uma redução desse dorso nasal, como a gente pode ver aqui no nariz da direita. E na língua, da mesma forma, teríamos o dorso da língua. E a gente poderia falar também, que não está aqui no slide, mas o dorso do pênis, por exemplo. Medial e lateral. Medial e lateral são termos que vão fazer referência à proximidade em relação ao plano mediano, em que medial vai ser algo que esteja mais próximo do plano mediano e lateral algo que esteja mais distante do plano mediano. Pegando aqui, por exemplo, o nosso membro superior, podemos falar que o polegar ele é lateral em relação ao dedo mínimo, uma vez que ele está mais distante do plano mediano, que estaria passando aqui. E da mesma forma, o dedo mínimo ele é medial em relação ao polegar. Se a gente pega o membro inferior, olhando aqui para o pé, nós temos aqui que o hálux, que é o famoso dedão do pé, né? O hálux ele é medial em relação ao dedo mínimo do pé, e o dedo mínimo do pé é lateral em relação ao hálux. Pegando aqui o esqueleto do pé, nós temos esses 3 ossinhos aqui, que são os ossos cuneiformes, que a gente vai ver mais a fundo numa próxima oportunidade. Pegando aqui, a gente vai ter o cuneiforme lateral, uma vez que dos 3 cuneiformes, esse é o que está mais distante do plano mediano, que estaria passando aqui desse lado. Teríamos o cuneiforme medial, que está mais próximo do plano mediano, e entre os 2 cuneiformes, lateral e medial, teremos o cuneiforme intermédio. Termos associados. Termos associados seriam termos em que a gente vai juntar 2 dos termos ditos anteriormente. Por exemplo, aqui, nós temos na região superior e medial, teríamos um termo superomedial. Da mesma forma, superolateral, inferomedial, inferolateral, póstero-superior, antero-superior, póstero-inferior e antero-inferior. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui. A gente pegando os rins, focando aqui especificamente no rim esquerdo. Lembrando que quando a gente fala de anatomia, a gente olha aqui, embora na tela esse rim esteja na minha direita, na verdade eu estou vendo isso numa visão frontal, ou seja, então na verdade isso é o rim esquerdo. Ampliando aqui, nós temos os segmentos renais marcados aqui com as respectivas cores. Se a gente pega aqui na face anterior do rim esquerdo, esse segmento aqui seria superior, está mais perto do vértice da cabeça. Esse aqui, que ele é superior e é anterior, ou seja, para frente, ele vai ser antero-superior. Teremos aqui o antero-inferior e teremos o inferior. Na face posterior do rim, a gente vai ter também o segmento posterior. Superficial, intermédio e profundo. Esses são termos que vão fazer referência à proximidade com a superfície do corpo ou de qualquer que a gente esteja estudando, um órgão. Pegando aqui no caso, a gente vai ter que a pele ela vai ser superficial em relação aos ossos e os ossos, por sua vez, profundos em relação à pele. E, se a gente for olhar para os músculos são intermédios em relação à pele, que é superficial, e aos ossos, que são profundos. Interno e externo. Interno é um termo que vai fazer relação a por estar dentro ou próximo do centro de alguma cavidade ou órgão. E externo vai fazer referência por estar longe ou externo à cavidade
a cavidade ao centro de um determinado órgão ou estrutura. Pegando aqui o coração como exemplo, nós podemos falar que as válvulas cardíacas elas vão estar localizadas internamente em relação aos ramos das artérias coronárias, que passam aqui externamente. Proximal e distal são termos que vão fazer referência à inserção dos membros que a gente vai estar analisando. Por exemplo, aqui a gente pega um membro superior. O membro superior vai se estender, ele vai se inserir aqui na região do ombro. Então, essa parte que vai ser a região proximal e a parte mais distante vai ser a região distal. Da mesma forma, no membro inferior. Pegando o exemplo aqui, nós podemos falar que o cotovelo vai ser distal em relação ao ombro, ou que o ombro é proximal em relação ao cotovelo. Da mesma forma, o cotovelo ele pode ser proximal em relação ao punho, uma vez que o punho está mais distante da inserção do membro do que o cotovelo. Na perna, a mesma coisa. A gente pode falar que o joelho ele vai ser proximal em relação ao pé, e o pé vai ser distal em relação ao joelho. Pegando aqui o esqueleto da mão, vamos olhar especificamente as falanges. Bom, a falange aqui mais próxima da inserção do membro seria a falange proximal. A falange mais distante, a falange distal. E entre essas duas falanges nós teremos a falange média. Bilateral e unilateral. Bom, o rim é um exemplo de estrutura bilateral. Está presente dos dois lados do corpo. Então a gente vai ter um rim direito e um rim esquerdo. Quando a gente olha para o baço já, o baço é unilateral, uma vez que ele vai estar presente apenas em um lado do corpo. Ipsilateral e contralateral. Bom, se a gente pega aqui, por exemplo, e a gente pega essa mão direita e o pé direito, nós podemos falar que a mão direita é ipsilateral ao pé direito, porque estão do mesmo lado do corpo. Agora, se a gente pega, por exemplo, a mão direita e a mão esquerda, nós podemos falar que a mão direita é contralateral à mão esquerda, uma vez que estão em antímeros, ou seja, em lados distintos do corpo. Essas são as minhas referências. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, deixem nos comentários uma dúvida, que a gente vai fazer o possível para sanar todas. E é isso, gente. Muito obrigado.